pertencessem apenas ao roteiro, mas ecoassem com uma força atemporal. Para Rumi, aquele momento foi transcendente, um divisor de águas em sua experiência como ator e como homem de fé. Eu não estava mais atuando. As palavras vinham de algum lugar mais profundo, direto do meu grito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de nós começarmos aí, esse é o nosso QR Code, tá, pessoal? Então você que quer ajudar a gente aí, pega o seu celular, ok? E manda qualquer quantia nesse QR Code para ajudar o Conectado 7, ok? Eu tô aqui, eu sei, a madrugada de segunda-feira. E a gente vai estudar a lição juntos. Nosso QR Code aqui para você participar ajudando o Conectado 7, ok? R$5, R$10, qualquer valor que você colocar no seu coração aí para ajudar o Conectado 7, tá bom? Esse é o nosso QR Code. Então, sinta-se livre para ajudar o QR Code. Qualquer quantia, tá bom? Você sabe que essa estrutura aqui, esse estúdio que nós montamos, foi com o nosso próprio dinheiro, né? Dinheiro de um aposentado, né? Assim, você sabe que eu sou aposentado e ganho uma merreca, vamos dizer, né? Acho que é um salário mínimo, tá bom? Então nós, graças a Deus, Deus nos abençoou para montarmos o estúdio aqui. E qual que é o objetivo do Conectado 7? Pregar a palavra de Deus, né? O Evangelho Eterno. Então, você estava ouvindo no começo aqui alguma coisa sobre como que eles produziram, como que foi produzida a série. Estão produzindo, acho que já terminou, né? Eu não sei se terminou ainda. Que você pode ver pelo celular, né? A série, a 4ª temporada do The Chosen. 4ª e 5ª temporada, né? Deixa eu colocar esse QR Code para cá, senão ele vai cair aí. Então, e semana passada nós não pudemos gravar a lição, mas nós passamos para vocês aqui no Conectado 7 a lição explicada pelo Vitor Ancian, né, na Igreja Adventista do 7º Dia. Então, acompanhou aí a lição Começo Difícil, né, sobre Moisés. E hoje a gente continua a lição, é a lição desse trimestre, o livro de Êxodo, e nós vamos estudar essa semana, né, essa semana aqui que vai de sábado 19, né? Que foi anteontem, sábado 19, hoje é segunda-feira, estamos na madrugada de segunda-feira aqui gravando, aproveitando o silêncio da madrugada, então nós estamos gravando aqui. Vai de sábado, anteontem, dia 19, né? Até sexta-feira, dia 25 de julho, né? E o título da lição desta semana é As Pragas. As pragas. Como que começam as pragas lá no Egito. Lembra que Moisés, ele foi levado, né? Deus mandou Moisés agora já com 80 anos de idade. Moisés, quando ele tinha 40 anos de idade, ele tentou libertar o povo dele da opressão egípcia, né? O povo dele que era escravo já quase que 400 e tantos anos, já 400 anos, né? Escravo no Egito, mas não era época ainda. E ele se precipitou e acabou matando o egípcio, escondendo ele na areia, né? Escondendo o corpo do egípcio morto na areia. E o que acontece? Um dos hebreus viu, e os 2 hebreus estavam brigando, e um era esse aí, né? Que viu essa cena. E quando Moisés foi ali separar a briga dos 2 hebreus, né? Que estavam brigando, que estavam discutindo, eles disseram para Moisés, mas um deles disse para Moisés, você pretende me matar assim como você matou o egípcio? Então Moisés viu que eles já sabiam de tudo que tinha acontecido, não adiantou nada de esconder o egípcio morto, né, na areia, porque aquela notícia ia chegar a Faraó, e realmente chegou a Faraó, o rei do Egito. E como Moisés era hebreu, que foi criado, né, pela princesa Hatshepsut, né, Hatshepsut, o nome da princesa, Moisés se sentiu coagido, e a notícia chegou para Faraó dizendo assim, ele é hebreu e ele pretende
libertar os escravos. Ele pretende juntar um exército de hebreus contra o faraó. Então o faraó tentou matar Moisés, né? Moisés teve que fugir, ele fugiu para Midian, para a Arábia, né? E lá na Arábia ele conheceu Reuel, né, o sacerdote de Deus lá na Arábia, Reuel ou Jetro, né? E sua filha Zípora, a mais velha. E Moisés acaba casando-se com Zípora, tem 2 filhos com ela, e vai morar com Reuel, vai morar lá na Arábia, né? E lá na Arábia passaram-se 40 anos ele cuidando do rebanho do seu sogro, né? Das ovelhas, rebanho, sei lá, eu acho que tinha cabrito, cabra, rebanho, né? Vamos dizer assim, talvez tivesse também bois, né? E ele administra aquilo lá e o negócio se torna uma coisa próspera, né? E um dia, quando ele estava trabalhando como pastor, à beira do Monte Horebe, ali na Arábia, Horebe é o Monte Sinai, também conhecido como Monte Sinai. Ele viu uma sarça ardente, uma sarça, um arbusto, né, pegando fogo. Mas interessante que quanto mais o fogo atingia a sarça, ali na sarça, ela não se queimava. Não havia combustão, né? Havia combustão, mas não havia deterioração do arbusto. E quando ele se aproximou para ver esse fenômeno, ele ouviu a voz de Deus vindo da sarça conversando com ele. E chamou pelo nome, Moisés, Moisés, e tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E ali Deus se apresenta para Moisés, fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Moisés tem ali, então, entretém comunicação, né, com aquela voz que vinha da sarça. Ela se apresenta como Deus e dá a incumbência dele voltar para o Egito e libertar o povo, né? E o Deus se apresenta como o Deus dos israelitas, o Deus dos escravos lá, né? E que é Deus de Israel. E que ele havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó que iria libertar o povo. Agora chegou a época da libertação, e que Moisés deveria ir lá para libertar o povo. Moisés, com 80 anos de idade, imagina, pai de 2 meninos, cuidando aqui aquele rebanho, né? Ele pensa assim: como é que eu vou largar tudo? E agora eu não estou preparado para ir enfrentar o faraó, medo de faraó, medo do exército, o maior exército da terra na época, né? Que era o exército do faraó. Era a nação mais rica do mundo, né? Na época, a primeira nação, vamos dizer assim, era os Estados Unidos da época, né? E ele agora ia defender o povo dele, que era escravo lá, do presidente Trump da época, né? Do faraó da época, certo? Moisés reluta, diz que não está preparado. Deus dá alguns sinais para ele se apresentar para os anciões, para o povo, e também diante de faraó, né? Sinais miraculosos. Ele fala que não consegue, então Deus manda Arão, o irmão dele, 3 anos mais velho que ele, ou seja, com 83 anos de idade, e Deus fala assim: você vai ser como Deus, né? E Arão, seu profeta. Ok, Arão se apresenta também, vem lá do Egito e encontra com Moisés ali no deserto, ali na montanha, e Deus também tinha que se comunicado com Arão, né? Arão vem e ambos voltam para o Egito. Nessa ida acontecem algumas coisas relacionadas com a circuncisão do filho mais novo de Moisés, né, o Eliezer, e a mulher de Moisés tem que ficar em determinado lugar. Parece-me que ela não vai junto, né? Ela e 2 filhos. Moisés vai sozinho com Arão. Chegando lá no Egito, eles se apresentam para os líderes, né, do povo hebreu, e fala que Deus tinha mandado ele para vir libertar o povo. Eles acreditam, ficam entusiasmados. Agora chegou a época da libertação deles. E Moisés se apresenta então para o faraó. E o faraó disse: quem é Deus, né, para que eu deixe ir o povo? Eu não conheço esse Deus. Porque o faraó era considerado Deus na terra, né? Horus vivo, Deus na terra. Bom, não acontece nada. Inclusive o faraó manda aumentar, né, o trabalho e a carga do povo hebreu. Moisés é apontado pelos hebreus como responsável pelo sofrimento deles, porque eles são obrigados agora a fazer tijolos sem a palha, né, fornecida pelos egípcios. Eles têm que arranjar palha para misturar com o barro, né, misturar com a argila, para fazer os melhores tijolos que existiam na época, os tijolos feitos, né, pelos hebreus da época. E eram cerca de 6 milhões de pessoas ali, né?
cerca de 6 milhões de hebreus que eram escravos. E os hebreus eram responsáveis por fazer esses tijolos e também construir cidades para os egípcios, né? A Bíblia diz que a cidade de Pitom, né, e a outra cidade de Ramsés, né, foram construídas pelos hebreus. Bom, os hebreus agora amargurados, porque ficou mais difícil para eles construírem tijolos. Eles culpam Moisés, culpam Arão, porque eles se tornam mais vítimas ainda dos feitores, né, dos feitores egípcios, e os responsáveis pelas turmas de trabalho são chicoteados, que eram hebreus também, são chicoteados e são responsabilizados pela, disse Faraó, preguiça do povo em trabalhar, né, em trabalhar. Esse povo é preguiçoso. E agora a lição dessa semana, falando sobre as pragas, Deus fala para Moisés não desanima, né? Porque Moisés ainda vem com um argumento para Deus que ele não era a pessoa qualificada, né, para libertar o povo. Ele falou, não, continua que agora eu vou mostrar para você o que eu farei para o Egito e para o Faraó, e vocês serão libertos daqui. Deus diz a Moisés. E agora Moisés, diante da insistência de Deus, vai se apresentar para o Faraó novamente. E agora começam as pragas, né? Para mover o coração do Faraó, mover o coração dos egípcios, para que eles deixem o povo de Israel serem livres e saírem do Egito. Agora começa toda a história do Êxodo. E o texto está baseado em Êxodo capítulo 9, verso 35. Vamos abrir aqui a Bíblia, Êxodo capítulo 9, verso 35, que é o texto da semana, né? Sobre as pragas. Êxodo 9, 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés, né? E aqui na minha Bíblia diz a mesma coisa, só que de uma forma diferente, né? Êxodo 9, 35. E assim Faraó, de coração endurecido, a mesma coisa, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. É o mesmo texto, né? Estou na mesma versão da lição da Escola Sabatina aqui, a lição. E na lição de sábado, o autor, né, ele diz assim, o autor da lição diz assim: um fazendeiro estava tentando fazer seu jumento se mover, mas não estava tendo sucesso. Então pegou um galho grosso e bateu no animal. Em seguida falou novamente com o jumento, que então começou a se mover. Quando alguém perguntou ao fazendeiro por que isso funcionou, ele respondeu: bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele, do jumento. Deixando de lado a crueldade com os animais, essa história ilustra uma verdade especial no contexto da saída dos hebreus do Egito. Moisés recebeu suas ordens de marcha e foi ao Faraó com as palavras de Deus: Shalak et ami, deixa o meu povo ir. Shalak et ami, deixa o meu povo ir. Êxodo capítulo 5, verso 1. O Faraó, no entanto, não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. A Bíblia nunca explica explicitamente por que Faraó estava tão relutante. Apesar da ameaça militar que os egípcios temiam que os hebreus pudessem representar, porque os hebreus eram bem maior quantidade, o povo hebreu, do que o exército egípcio. Eram cerca, como eu disse para vocês, 6 milhões de pessoas. Então, como o exército poderia, de repente, aqueles servos, aqueles escravos se revoltassem ali contra o Egito, contra o governo egípcio, não haveria como o governo egípcio conter a fúria desse povo, né? Se o povo, se todos se unissem e fossem atacar os soldados egípcios, é que nem na época da escravidão no Brasil. Os escravos eram bem maior número e bem mais fortes que o governo brasileiro, né? Mas os escravos não conseguiam se unir para debelar, quando lutar contra a escravidão. É uma coisa assim que não dá para explicar. Por que o ser humano tem medo, né? Sendo que é maior número os escravos que tem nas fazendas do Brasil, sempre os escravos eram em maior quantidade do que
os homens que estavam ali com armas, com chicote para dominá-los. Então, se os escravos se unissem e se rebelassem nas fazendas, eles conseguiriam libertação. Isso aconteceria no Brasil todo. Mas não se sabe por que as pessoas ficam intimidadas quando alguém está com um chicote na mão ou quando alguém está com uma arma de fogo, né? É simples, é só 2, 3 atacarem quem está com arma de fogo, toma a arma e começa uma rebelião. Mas no Egito acontecia a mesma coisa. Os escravos eram em maior quantidade, né, do que o exército de Faraó. Eles poderiam muito se rebelar, né, na violência mesmo e tomar. Mas não foi assim que aconteceu, né? O Faraó, ele era relutante em deixar o povo ir, né? Muito provavelmente, como costuma acontecer com a escravidão, era uma questão econômica. Como os israelitas eram uma fonte de mão de obra barata, o faraó não queria perder as vantagens econômicas que esses escravos lhe proporcionavam. Assim, ele precisaria de algo mais convincente, não apenas para chamar sua atenção, mas também para mudar seus pensamentos a respeito de deixar o povo ir, o povo hebreu ir e adorar no deserto, né? Na lição de domingo fala sobre Deus versus deuses, né? Deus versus deuses. Existe, na verdade, outros deuses? Não existe, né? Só existe Deus, só um que é Deus, né? Só um que é Criador, só um que realmente pode fazer maravilhas e milagres. Só Deus é Deus, não tem outros deuses, né? Os anjos caídos, né, que nós chamamos de demônios, podem até fazer uma contrafação, mas é uma contrafação tão pífia, tão fraca, porque são anjos caídos, são criaturas caídas, não são deuses, né? Mas se convencionou na história que havia deuses. Aí no Egito havia vários deuses, né? Sete, Horus, Ra, né? Havia uma deusa que era símbolo da fertilidade, que tinha corpo de mulher e cara de rã, de serpente, né? O outro que tinha a cara do chacal, né? Que era o deus da morte, né? E corpo de homem. Vários deuses assim, eram zoomórficos, né? Forma de corpo de ser humano, mas tinha cabeça e cara de animal, né? Em Êxodo capítulo 7, verso de 8 a 15, né? Aqui tem uma pergunta aqui: quais lições podemos aprender deste primeiro confronto entre o Deus dos hebreus e os deuses do Egito? Mas antes de prosseguirmos a lição de domingo, vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai, queremos, Senhor, agradecer-te pelo privilégio de sermos seus filhos, Senhor, pelo privilégio de sermos instruídos, educados, Senhor, e ensinados por ti. Abençoa-nos, ilumina-nos, Senhor, para que nós compreendamos a lição dessa semana, tiremos o máximo de proveito possível desses ensinamentos e coloquemos esses ensinamentos em prática na nossa vida cristã, na nossa vida diária. Continua conosco, dá-nos cada vez mais fé, como deste a Moisés, como deste aos grandes heróis do passado, em ti, e demonstra em nossas vidas as tuas maravilhas, os teus milagres, Senhor, para que nós tenhamos sempre a convicção de que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Criador, que o Senhor comanda tudo, o Senhor está no controle, inclusive da política do mundo, o Senhor está no controle, está vendo toda essa bagunça que está acontecendo no mundo, mas o Senhor que vai fazer as coisas acontecerem para que se cumpram as profecias para esses dias modernos. Continua conosco agora e sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 7, versos de 8 a 15. Nós estamos quase que perdendo a internet, pessoal, aqui no Brasil, né? Principalmente se o governo nosso não atender as reivindicações lá da taxação do Trump, né? E não deixar, por exemplo, o Jair Bolsonaro em paz, né? Agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, um louco chamado Alexandre de Moraes, trazendo cada vez mais problemas para o Brasil, né? Querendo enfrentar o maior poder do mundo, que é os Estados Unidos da América, e querendo aí fazer leis no Brasil, né? Nós tivemos uma ditadura chamada ditadura da toga aqui no Brasil. Quem manda no Brasil é um tal de Alexandre de Moraes, que ele se acha, né? Mas logo, logo ele vai ser colocado no devido lugar dele. Espero que seja em breve, né? Para que nós, brasileiros, tenhamos que sofrer por causa desse louco megalômano, para mim um psicopata, né? Chamado Alexandre de Moraes.
Mas tudo bem, a hora dele vai chegar e ele vai entender que não é ele que manda no Brasil. Quem manda no Brasil é Deus, né? E nem é o presidente norte-americano, tá? É Deus. E ele não vai fazer toda essa nação sofrer, como aquele louco que está na Venezuela fez os venezuelanos sofrerem, né? Porque o Brasil é bem diferente da Venezuela, né? É bem diferente. Já está vindo as consequências, logo, logo nós vamos ter aí muitas dores políticas, né? No Brasil, dores econômicas, talvez nós percamos até o GPS, as redes sociais, né? Que é tudo norte-americano, né? Facebook, YouTube, o Google, né? Tudo que os satélites que comandam a transmissão, né, das redes sociais para o mundo todo é norte-americano. Então, nós não teremos como transmitir mais nada para vocês pelas redes sociais, mas vamos aguardar o que vai acontecer. Tudo isso faz parte de um contexto profético, político profético, né? E quem está permitindo que tudo isso aconteça é o próprio Deus, né? Para que as profecias apocalípticas, quem já estudou Apocalipse e estudou o livro de Daniel, sabe que essas coisas têm que acontecer para que a besta que surgiu da terra, que é os Estados Unidos da América, e a besta que surgiu do mar, que é a religião dominante no mundo, a cristã dominante no mundo, que é a religião romana, católica romana, o Papa agora é um norte-americano, faça uma união civil no mundo todo e leis, né? Uma lei civil que imponha a guarda do dia falso de adoração, o dia satânico, que é o primeiro dia da semana, né? O dia de adoração ao Deus Sol, em contraposição à lei de Deus, o quarto mandamento, né? E aí sim, haverá as últimas pragas, né? Antes da volta de Cristo. São as 7 últimas pragas e Cristo retornará nas nuvens dos céus. Porque o povo de Deus também estará sendo perseguido como foram os israelitas, né, no passado. Tudo que aconteceu aqui vai acontecer no futuro contra o povo de Deus, né? Porque Satanás, que está por trás desses poderes terrestres, odeia a lei de Deus, odeia os mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, né? Que pede para que todos nós honremos o sábado, guardemos o sábado como o dia de Deus, o 7º dia como o dia de Deus. Por isso o nome aqui conectado 7, tá? O 7º dia é o dia de Deus, gente. O primeiro dia, o domingo, não é dia de Deus, é dia do sol, tá? Vamos lá. Êxodo capítulo 7, verso de 8 a 15. Em que diz o seguinte. 7, de 8 a 15. Vamos lá. O Senhor falou a Moisés e Arão: quando o faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Depois a gente discute o que é essa ciência oculta. Pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O bordão de Arão devorou o bordão deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor lhes endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente. Bom, a gente sabe que todo dia o Faraó ia lá para adorar o rio Nilo, né? E pela manhã era uma adoração, era um culto que eles faziam de adoração ao rio Nilo, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, quais lições podemos aprender desse primeiro confronto? Aqui tem uma sugestão de resposta a essa primeira pergunta. Quais lições nós podemos aprender o confronto de Deus, dos hebreus e os deuses do Egito? Quais lições? Aqui diz assim, a sugestão de resposta, a primeira diz assim, vamos lá, o óculos, não. Por meio das pragas e do juízo contra os deuses do Egito,
Deus revelou que seu povo, Deus revelou seu poder e autoridade são supremos, né? Claro, ninguém vai aqui querer ir de frente com Deus, né? Mas Faraó não conhecia, disse ele que não conhecia Deus. Realmente não conhecia, porque eles eram pagãos, né? Eles eram adoradores de falsos deuses, de criaturas, né? Estátuas, coisas criadas pela cabeça deles mesmos, inspiradas pelo príncipe do mal, né? Satanás. E realmente Deus mostrou para Faraó e mostrou para o mundo todo, através da história aqui, que só ele é Deus. Então, quem podia transformar um bordão numa serpente? Só Deus. O bordão de Arão se transformou numa serpente, que engoliu os bordões, não engoliu só as serpentes falsas, né? Porque, na verdade, ali era uma predigitação, vamos falar, uma mágica, né? Dos magos lá do Egito. Eles certamente estavam ali com o bordão e na mão deles eles tinham serpentes, né? E quando eles fingem que jogam o bordão, eles jogam as serpentes, né? Fazendo ali uma enganação para falar que também sabiam fazer o milagre do bordão se transformando numa serpente. Eles jogam serpentes, eles pensam assim, poxa, eles também fizeram os bordões deles se transformarem em serpentes, mas não foi nada disso. Eles jogaram serpentes ali, né? Aquelas cobrinhas, né? E eles transformam em serpentes. Só que o bordão de Arão é bem maior e, na verdade, era serpente mesmo, né? Deus pode transformar qualquer coisa. Ele pode transformar eu aqui num leão, por exemplo, se ele quiser, né? Deus pode. Então, o bordão de Arão foi e engoliu aquelas serpentezinhas ali dos mágicos, dos magos ali do Egito, né? E se engoliu realmente, a cobra foi engolindo cobra ali, né? Tipo, né? Imagina isso na cabeça ali dos egípcios que estavam ali junto com o faraó, né? Essa cena acontecendo. O pessoal ficou estupefato. Realmente o Deus dos hebreus é superior aos deuses do Egito, né? Diante daquela primeira sinal. Mas vamos ver aqui o que o comentarista aqui da lição fala sobre esses acontecimentos. As batalhas que se seguiriam seriam entre o Deus vivo e os deuses, entre aspas, né, egípcios. O que agravava a situação era que o faraó se considerava um desses deuses, né? Horus vivo, né? O Deus vivo na terra. Era assim que o faraó se considerava. Os faraós, né, se consideravam. O Senhor não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra suas divindades. Os egípcios veneravam mais de 1.500 deuses e deusas. 1.500 deuses e deusas. Tinha Deus para tudo quanto é cabeça deles, né? Na concepção deles. O texto bíblico tinha Tote, por exemplo, que era o deus da sabedoria, né? Totmes era o nome do faraó, tá? Totmes III, né? Totmes III. Totmoses, Totmoses, né? Que era o Totmoses III, que era o faraó ali do Êxodo, né? O texto bíblico é claro: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 12. Essa verdade foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada. Contra os deuses, o Senhor executou juízos. Números capítulo 33, verso 4. Um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara, que se transformou em serpente. No Egito, o Wadjet era a deusa. Aqui, ó, o Wadjet no Egito. O Wadjet era a deusa do Urel. A representação de uma cobra erguida, colocada nas coroas dos faraós, né? Então, na coroa do faraó tinha uma serpente, né? Uma cobra erguida. E faraó e deuses do Egito, o que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. Isso que representava aquela cobra que tinha aqui na coroa de faraó. O símbolo da serpente representava a divindade, realeza e autoridade divina do faraó, pois essa deusa cuspia veneno em seus inimigos. Aquela cobra do deserto, né? Eu não sei.
eu acho que é Piton do deserto, né? É uma cobra que ela se levanta assim, ela cospe nos inimigos, é um veneno, né? E ela cega o inimigo, ela vem e depois ataca o inimigo, né? Ou então ela foge, né? O símbolo da serpente representava a divindade, a realeza, né? Isso que representava a serpente, a autoridade divina do faraó. Essa deusa cuspia veneno em seus inimigos, e os egípcios também acreditavam, eles acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Olha que as crenças deles, né? Completamente diferente da crença do povo de Deus. Então, quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada ali a supremacia de quem? A supremacia do Deus vivo, do Deus de Moisés, do Deus de Arão, sobre aqueles deuses egípcios, né? Então, eles viram claramente que o Deus de Arão, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o Deus de Moisés era supremo, era superior, né? O Senhor tinha maior autoridade e poder do que o Deus de Faraó, ou o Deus Faraó, né? O Faraó era considerado um Deus, né? E todo mundo viu ali, ali na sala do trono, né? Que realmente Deus fez aquele milagre, mostrando para todos que estavam ao redor que o Deus de Moisés era um Deus superior, né? Também é significativo que os antigos egípcios adorassem um Deus serpente, que era Nehebecal. Olha o nome do Deus, Nehebecal, que significa aquele que controla os espíritos. É o Deus serpente aí dos egípcios. Segundo a mitologia, esse Deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes, né? Então, essa é a mitologia egípcia. O Deus deles é Nehebecal, um Deus serpente. Ele tinha engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios, com aquele milagre, que ele, Deus, e não o Deus serpente deles, o Nehebecal, possui o poder. Deus tem o poder e a autoridade supremos, né? Então Deus mostrou para os egípcios aqui que ele, Deus, ele possui o poder e a autoridade supremos, né? Então, ali ficou bem claro, patenteado diante dos egípcios que estavam ali na sala do trono e diante de Faraó, né, que Deus é Deus, né? Após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara, né? Então não havia por que Faraó duvidar de Moisés naquele momento, né? Como podemos permitir que o Senhor tenha soberania sobre qualquer um dos deuses que buscam supremacia em nossa vida? Mas aí o Faraó, ele não escuta Moisés nem Arão. Ele continua ali todo orgulhoso, né? Todo soberbo, né? E manda que eles saiam dali da presença dele, né? Agora, ele endureceu mais uma vez, a Bíblia diz que o Faraó endureceu mais uma vez o coração, né? Mandou sair Moisés dali, e na manhã seguinte ele foi adorar o Deus Rio, né? O Deus Api, né? Que era, acho que era o nome do rio Nilo, era chamado de Deus Api, né? Para eles o rio era um Deus, era a representação de um Deus. Então, 9 vezes no livro de Êxodo ele afirma que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Aí aqui tem a descrição das 9 vezes na Bíblia, aqui no Êxodo, que Deus endureceu o coração de Faraó. Até Romanos fala sobre isso aí, Romanos 9, 17, 18. Outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu seu coração, né? O próprio Faraó, particularmente, ele endureceu seu coração em relação a Deus, né? Então, Faraó é um símbolo. Desculpe, eu tenho alergia, não sei bem o que é, mas eu tenho alergia. Faraó, ele é um símbolo de Lúcifer, né? Ele é um símbolo de Satanás. Ele é um símbolo de todos aqueles que rejeitam a Deus. Ele sabe que é Deus, reconhece que Deus tem poder, ele sabe, mas ele mesmo assim endurece o coração e não se entrega a Deus. Faraó é símbolo também de todos aqueles que rejeitam a Deus, que endurecem o coração a Deus. Todos os seres humanos. Faraó é um símbolo do teimoso, né? O símbolo
daquele que se diz ateu, sabe que Deus existe, ele vê a flor, ele vê o sol, ele vê tudo criado, ele vê os seres humanos respirando, tal, ele fala que Deus não existe Deus, né? É o símbolo dessas pessoas. Pessoas que existem, vivem, e ainda tem coragem de dizer que não existe Deus. E aí ele não sabe explicar como é que ele surgiu, né? Aí vem aquelas teorias bobas que surgiram no século XIX, aquelas teorias, a partir do século XVII, né? Que vem aquelas teses, aquelas coisas ridículas dos ateus, falando várias discussões, né, de ateísmo, né? De não crer em Deus, tal. Coisas tolas que você, quando você lê esses tratados, esses livros, você fala, cara, como o cara pode ser tão idiota de representar uma teoria tão esdrúxula como essa, né? E acabando não reconhecendo que Deus é Deus, né? Que existe Deus, Criador dos céus, da terra, do mar, que nos mantém respirando, vivos, né? Então, quanto mais você lê livro de ateus, de pessoas e escuta as teorias deles, quando eles conversam, você fala, cara, você é muito ridículo, você é muito burro. Ou você é ridículo, ou você é burro demais, né? Tolo, né? Para continuar nessa tese de que Deus não existe, né? Que não há Deus, né? Então, Faraó é uma representação desse tipo de gente, né? Que endurece o coração diante do óbvio, né? Diante da vida, diante do óbvio, né? Então a pergunta é, como podemos entender esse texto aqui de Êxodo capítulo 7, verso 3? Vamos, Êxodo 7, 3, que fala que Faraó, 7, 3, vamos ver. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas. Deus falando que endureceu o coração de Faraó. No verso 13, aqui diz assim, ó, no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Verso 14, o Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir, né? E no verso 22, porém os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito, né? Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido, porque a vara de Arão engoliu as outras serpentes dos magos, né? Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Porque aí conta a história de como Deus feriu o rio Egito, o rio Nilo, né? O rio do Egito, o Nilo, e a água se transformou em sangue desse rio. E as pessoas estavam cavando água à beira do rio para tomar água para beber, porque as águas do rio tinham se transformado, as pessoas egípcias, né? Porque as águas do rio tinham se transformado em sangue, né? Afinal, quem endureceu o coração do rei? Aí vem uma discussão. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus ou o próprio Faraó? Porque aqui é relatado na Bíblia que Deus endureceria o coração de Faraó. Mas, na verdade, não foi Deus, foi o próprio Faraó. Vocês vão entender por quê. É significativo, é a maneira de se escrever da época, né? É significativo que, no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o Faraó seja considerado aquele que endureceu o próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. Está vendo? A partir da 6ª praga, no entanto, né, o que acontece a partir da 6ª praga, né? No entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. O que Moisés estava querendo dizer com isso aqui, quando ele escreve esse texto aqui? Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha de Faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que ele o faria. Então, na verdade, o que acontece? Faraó ele já era descrente no Deus de Abraão, Isaac, Jacó, no Deus dos hebreus. E à medida que ele vai relutantemente rejeitando a coisa óbvia que estava acontecendo diante de seus olhos, que o Deus de Moisés é superior aos seus deuses, e superior a tudo que ele acreditava na cultura dele, no conhecimento que ele tinha, o que aconteceu? O coração dele foi ficando cada vez mais endurecido. Ele ficou cada vez mais orgulhoso, cada vez mais humilhado, porque o Faraó estava sendo humilhado, né? Estraçalhado diante dos egípcios e diante de toda a terra, né? Com as pragas que ocorreram. Foram 10 pragas.
Então, quanto mais ele era relutante, mais endurecido ele é. É assim que nem o pecador. O pecador ele começa a pecar, 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 e as coisas vão acontecendo ao redor dele, e ele está vendo que o que ele está fazendo é errado. Mas ele está com o coração tão endurecido que ele continua pecando, né? Por exemplo, o adúltero, ele continua adulterando. Ele adultera uma vez, ele continua adulterando, ele não se comove diante da... Ele sabe que está errado, mas ele não se comove, ele continua adulterando, né? O masturbador, por exemplo, o cara que se vicia na masturbação, é prazeroso para ele, né, a masturbação, e ele continua masturbando, ele não muda, ele não para de masturbar, né, masturbação. É pecado, ele sabe que é pecado. Aquilo lá é transgressão do 7º mandamento, né? Não adulterarás, né? A fornicação, né? É fornicação. O masturbador continua masturbando, ele não muda. O assassino, a pessoa que mata uma pessoa, aí ele já vem e já quer matar outra pessoa, e aquele negócio de assassinar, de tirar a vida de pessoas, vai se ampliando, ele endurece cada vez mais. Então isso é o natural do pecador, daquele que decide pecar, né? Ele começa a pecar, ele vai pecando até não haver mais, nada que mais comova o coração dele, né? O ladrão, ele se vicia em roubar. Ele pega uma coisa aqui pequenininha, no outro dia ele pega uma coisa maior, né? No outro dia uma coisa maior ainda, e vai roubando, isso torna a doença, né? Do roubo, né? De roubar, é o corrupto, né? O político corrupto. Uma vez corrupto, ele se torna corrupto, ele vai ser sempre corrupto, porque ele vai se viciando na corrupção, né? E se torna uma doença. Ele não vai parar de ser né? Cleptomaníaco, né? De ser corrupto, de roubar. Inclusive no Brasil há um texto que diz na política brasileira a cleptocracia. No Brasil não existe democracia, existe cleptocracia, porque as pessoas que estão no poder hoje em dia são tão ladras, né? São uns ladronas, né? Roubadores, que eles não param de roubar. Não adianta. O cara, quando ele é corrupto uma vez, ele vai se tornar sempre corrupto, ele vai morrer corrupto, né? Ele vai morrer corrupto. É o coração do faraó, né? Ele disse não a Deus, ele continua dizendo não, ele morre, ele acaba morrendo, o faraó acaba morrendo, dizendo não a Deus, e não se comove diante de todas as maravilhas e milagres que acontecem, inclusive a morte do próprio primogênito dele, o filho dele, né? Ele continua corrupto, o coração dele vai endurecendo cada vez mais, né? É assim que o pecado faz com o ser humano. Quando ele diz não para Deus, ele vai dizer não. O ateu, por exemplo, ele diz não, Deus não existe, e ele morre dizendo que Deus não existe. O ateu é assim, né? Ele se torna cada vez mais ateu. E não há como você mudar o ateu para ele se tornar um crente, né? A não ser que aconteça um milagre muito grandioso na cabeça, no coração dele, na vida dele, para ele deixar de ser ateu e se tornar crente, né? Porque quanto mais ele nega a Deus, e acaba negando a Deus e acaba perdendo a salvação definitivamente por ter negado a Deus, por ter sido ateu, né? Diante das ocorrências, de tudo que está acontecendo na vida, e clareza de que Deus existe, que há Deus, ele continua cada vez mais corrupto, entendeu? Mais soberbo, e não aceita mesmo até o óbvio que acontece diante dos olhos dele, ele não aceita. É assim que aconteceu com o faraó. Endureceu o coração até o final, né? Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que sua mente se encontrava. Deus não criou o mal ou o pecado no coração do faraó. Ao contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem sua graça restritiva. Abandonando a sua própria maldade. Então, quanto mais maldade a pessoa faz, mais má ela vai ficar. Entendeu? É assim que a psicologia explica isso, né? Freud explica. Se você estudar psicologia, você vai ver, né? O Freud, ele fala sobre esse assunto, né? Quanto mais coisas você resolve fazer errado, mais erro. Até tem um ditado que diz assim, no caso do mentiroso, né? Você constrói uma mentira, você vive numa mentira, aí você vai ter que construir outra mentira para justificar a mentira anterior. E assim por diante. O mentiroso vai se tornar cada vez mais mentiroso. A mentira vira uma doença, né? Viver na mentira, ser mentiroso, né? Freud explica isso aí.
Então o faraó tinha livre-arbítrio, podia escolher a favor de Deus ou contra Deus, ou contra Deus, e decidiu contra Deus. Ele escolheu de ser contra Deus, como Lúcifer, como Satanás, né? A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, né? O bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, acabei de falar, né? Passando por Adão e Eva no Éden e o faraó no Egito, até nós, hoje, onde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte, né? Então, nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Nós temos que decidir ao tempo todo, diariamente, o que vamos fazer, o que é certo ou fazer o que é errado, né? Pequenas escolhas determinam a grande escolha que nós temos que fazer no final de nossa vida, né? Ou eu sou de Deus, ou eu sou de Satanás. Ou eu sou do bem, ou eu sou do mal. Já dizia Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Então, ser bom ou ser mal, né? A vida sempre, a do Rei Lear, né? A vida sempre é uma decisão, né? Ou você decide ser bom, ou você decide ser mal. Ou você decide ser de Deus, ou você decide ser do outro, né? E assim vai. Então, e cada decisão, pequena decisão que você toma, fortalece a grande decisão final, né, de rejeitar completamente a Deus. E se você toma a decisão do lado de Deus desde o princípio, de aceitar Deus e se humilhar diante dele, você cada vez vai se tornando cada vez mais servo de Deus, né? Mais ligado a Deus, mais próximo de Deus, mais consagrado a Deus, mais crente, com mais fé, né? Mais fé. Quanto mais pequenas decisões sobre fé você exerce na sua vida, a sua fé vai aumentando cada vez mais. Mas vai chegar uma época que você vai ter tanta fé, que você vai falar e pedir a Deus e Deus vai fazer na sua vida as coisas acontecerem, né? Como Deus quer. Então, tudo é uma questão de pequenas escolhas, né? Pequenas escolhas diárias, né? Todo dia. As pequenas escolhas determinam a nossa grande escolha diante de Deus, né? Diante da vida. Uma ilustração pode nos ajudar a compreender esse tema. Imagine a luz do sol incidindo sobre a manteiga e o barro. A manteiga derrete, mas o barro endurece. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos, mas há duas reações diferentes e dois resultados distintos. O efeito depende da natureza do material. No caso do faraó, podemos dizer que dependia das atitudes de seu coração em relação a Deus e ao seu povo. Está vendo? É o que nós acabamos de dizer. Como você usará seu livre-arbítrio nos próximos dias? Se você sabe qual é a escolha certa, como pode se preparar para fazê-lo, né? Então, tudo depende diariamente das nossas decisões. Quais as decisões que nós estamos tomando em relação às pequenas escolhas, né? Do dia a dia. E a grande escolha, você crê em Deus ou não crê em Deus? Eu creio fielmente em Deus. Humildemente, eu creio muito em Deus. Porque eu tenho visto cada dia na minha vida Deus agindo, Deus atuando. Esse estúdio aqui é um exemplo disso. Aonde diria que um cara que ganha um salário mínimo teria condição de montar um mega estúdio como esse aqui? Comprar essas cadeiras aqui, que são caríssimas. Essas cadeiras de game, você sabe que são caras. Comprar essas 3 câmeras. Eu tenho, na verdade, 4 câmeras aqui no estúdio, tá? Eu estou usando só uma. Esses microfones, essas coisas são caríssimos, você não faz ideia. Essa TV aqui foi caríssima, né? O computador lá, tem um computador aqui para gravar ao vivo, né? Se eu quiser gravar ao vivo aqui, fazer tudo ao vivo. Quem diria que tudo isso aqui poderia ser? Eu tenho um computador fantástico ali, né? O computador meu aqui é daqueles computadores bem, sabe? Esse material de som, esses cabos que eu tenho tudo aqui nesse estúdio, o ar-condicionado, essas luzes, né? É caríssimo que foi isso aqui, tá? Então, onde que um cara que ganha um salário mínimo ia acontecer tudo isso aqui? Isso aqui é milagre de Deus. Esse estúdio aqui é um milagre de Deus. Tudo que eu vejo aqui é milagre, tá? Tudo que foi montado aqui é um milagre, né? Com o objetivo de ter o Conectado 7 no ar. Então eu vejo assim, que Deus, ele é maravilhoso. Quem me conheceu um ano e pouco atrás, antes de eu ter montado esse estúdio, falou: Orivaldo, você não tem condições de comprar nenhuma câmera. Eu não tinha condições de comprar, na verdade, nenhum celular. O que eu ganho, um celular, gente, é quase um celular bom como esse que eu estou usando para gravar agora, é 5 mil e pouco.
tá? Com essa 5 mil e pouco. Eu não ganhava isso, né? E, no entanto, Deus me deu uma graça tão grande, veio um dinheiro tão grande para mim, que quando eu olhei o dinheiro lá e meu advogado viu, cara, é tudo isso que eu vou receber? Até meu advogado, ele se assustou, o Roque, né? Rapaz, que bênção, né? E eu ganhei um valor tão grande, eu poderia ter comprado um carro, eu poderia ter dado de entrada num apartamento, numa casa, muito boa, por sinal, tá? E comprado um carro muito bom mesmo, tá? E não, o que eu fiz? Eu montei um estúdio para pregar o Evangelho de Deus, para estar aqui nas redes sociais pregando o Evangelho de Deus. Então, eu vejo os milagres acontecendo comigo diariamente, e todo dia tem acontecendo pequenos milagres, sabe? Que eu peço a Deus, e imediatamente Deus me ouve, parece que tem um anjo que vai, corre para o céu. Olha, o Orivaldo pediu isso, aí Deus fala assim, faça isso acontecer, e volta o anjo, e imediatamente, assim, numa questão de segundos, né? Milésimos de segundos, e as coisas têm acontecido na minha vida. Cada milagre, um milagre atrás do outro milagre, entendeu? Isso porque eu decidi andar com Deus, obedecer a Deus. Então, um milagre atrás do outro acontecendo na minha vida, certo? E há menos de um ano atrás eu estava praticamente cego, né? E veio a cirurgia para mim de maneira gratuita, eu não gastei um centavo, tá bom? E eu fiz a cirurgia dos 2 olhos, né? E está dando certo, eu estou vendo agora. Milagres de Deus. Então, pequenos milagres têm acontecido na minha vida. E agora vou, né? Minha filha está grávida. Ela mora em Vancouver, no Canadá. E eu não sei como é que eu vou lá. Eu sei que eu vou. Não tenho dinheiro para ir, falar a verdade para vocês. Mas eu vou para o Canadá ver meu neto, né? E porque Deus vai fazer acontecer milagres, né? Porque Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, como Ele bem quiser, entendeu? Então ninguém pode impedir a mão de Deus. Deus é tão bom, que as coisas acontecem como Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira, no momento certo. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo não me traz nenhuma preocupação. No mundo econômico, no mundo político, não me traz nenhuma preocupação. Nas questões de climas da Terra, não traz nenhuma preocupação. Porque eu sei que Deus está no controle. Entendeu? E Ele vai fazer as coisas acontecerem conforme Ele quer, na hora que Ele quer, no momento certo, entendeu? Então, eu não fico apavorado diante de enchente, diante de terremoto, diante de qualquer outra coisa que vai acontecer. Por quê? Porque eu sei que Ele está no controle de tudo, que Deus está no controle, e que tudo isso Ele vai fazer para beneficiar o seu povo que está aqui na Terra. E tudo isso que está acontecendo no mundo político, no mundo econômico, no mundo tudo mais, é para beneficiar o seu povo, que vai ter que passar por uma tribulação, já está predita no Apocalipse, vamos passar pela grande tribulação, né? Uma grande tribulação, e depois nós seremos redimidos, porque Cristo virá nas nuvens dos céus. Deus virá nas nuvens dos céus, com seu Filho Cristo, com todos os anjos do céu, para resgatar o seu povo, para tirar o seu povo daqui, né? Por 1000 anos. E depois nós vamos voltar com a Nova Jerusalém, dentro da Nova Jerusalém. Dentro da cidade santa, que virá do espaço do céu. Então, nada que está acontecendo no mundo faz eu ficar assim, porque eu sei que Deus está no comando, Deus está no controle de tudo, ok? Aí, aqui na lição de terça-feira, fala sobre as 3 primeiras pragas. Aí aquelas pragas, interessante, né? São 10 pragas, e a primeira praga, as águas do rio se transformam em sangue, né? As águas do rio Egito, né? do rio Nilo. Então as 10 pragas do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses, né? Cada praga atingiu pelo menos um desses deuses, né? Dos 10 principais deuses do panteão egípcio. Então leia Êxodo capítulo 7, vamos ler, 7, 14 a 25. Êxodo 7, 14 a 25, que diz assim, ó. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir.
Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Olha só, Satanás querendo contrafazer, né, o milagre da transformação do rio, das águas do rio em sangue. Tolo, né? Então, o que aconteceu durante essas pragas, né? A gente acabou de ver aí, Deus ele informou a Moisés que o diálogo com o faraó seria difícil, na verdade quase impossível, né? No entanto, ele queria se revelar ao faraó e aos egípcios. Portanto, decidiu se comunicar com eles de uma forma que pudesse entender. Além disso, os hebreus se beneficiariam desse confronto, pois aprenderiam mais sobre o seu Deus. A primeira praga foi dirigida contra Hapi. Hapi é o deus do Nilo, né? o deus do rio Nilo. Hapi, o deus do Nilo. O Egito dependia das águas do Nilo. Onde havia água, havia vida. Até a gente estuda isso, né? Nas aulas de história, né? Onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte da vida. Então os egípcios criaram o deus Hapi e o adoraram como o provedor da vida. Entretanto, só o Deus vivo é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento. É o que diz Gênesis, vários textos lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, 2, verso 20 a 22 do capítulo 1, o Salmo 104, verso 24 e 28, 27 e 28, o Salmo 136, verso 25, João, né? Jó capítulo 11, verso 25, Jó capítulo 14, verso 6. Então, transformar a água em sangue simbolizava transformar vida em morte. Hapi, o deus egípcio, que representava o rio Nilo, não foi capaz de prover e proteger a vida. Isso só é possível pelo poder de Deus, o poder do Senhor. Deus deu outra chance ao faraó. A deusa Ran-Regete, foi confrontada diretamente, né? Êxodo 8, verso de 1 a 15, em vez de vida, o Nilo produziu rãs. Nas águas do rio Nilo saíram rãs, que era a deusa Egete dele, né? Em vez de vida, o Nilo produziu rãs, que os egípcios temiam e detestavam. Eles queriam se livrar desses animais, das rãs. O momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás desse evento. Vamos ver aqui, Êxodo capítulo 8, verso de 1 a 15. Segunda praga, rã. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa.
no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retidas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Até o verso 15. Faraó lhe respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo, ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Estou falando para vocês? Ele não se comoveu, né? Mesmo diante do surgimento das rãs, mesmo diante do morticínio das rãs. Ele tinha prometido a Moisés que amanhã, né, ele cumpriria, mas ele não cumpriu, porque ele era reticente em fazer o mal, né? Teimoso. Dali Deus eliminou, né, o momento exato em que a praga foi eliminada, demonstrou que o poder de Deus estava por trás desse evento. A terceira praga tem a descrição mais curta de todas. Essa terceira praga vai do verso 16 a 19. A palavra original em hebraico é quimim. Pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Vamos ver essa descrição? Êxodo capítulo 8, verso 16 a 19. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas, inclusive nos magos, né? Piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram ao Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, nem ouviu os seus próprios magos, né? Como o Senhor tinha dito. Então surgiu aí o quimim, né? Que são os piolhos, né? O quinim. E o Faraó não muda, né? Aqui diz o texto aqui, pode se referir a animais como quinim, pode se referir a animais como mosquitos, essa palavra, né, quinim, carrapatos ou piolhos. Essa praga foi direcionada contra Geb. Geb era o deus egípcio, né? O deus egípcio da terra, do pó da terra, remetendo à história bíblica da criação. Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra, incapazes de imitar este milagre, pois somente Deus pode criar vida. Os magos declararam: isto é o dedo de Deus. O Faraó, no entanto, ainda se recusava a ceder, né? Então aqui, meus queridos, meus amigos, meus irmãos, novamente Faraó endurece o coração, e mesmo diante
desta praga aqui, ele não deixa, né, acontecer. Então é a mesma coisa que Lúcifer hoje em dia. Você acha que Lúcifer e os seus demônios não sabem que Deus vai fazer tudo as coisas acontecerem e que eles têm visto através da política e das coisas que estão acontecendo no mundo, que as profecias estão sendo cumpridas? Mas ele endureceu o coração. Ele e os demônios endureceram o coração. Porque eles acreditam que para eles não há salvação. E não há mesmo. Depois que eles mataram Cristo na cruz, não há mesmo. Não há salvação mais para Lúcifer. Não há salvação mais para os maus, para os demônios. Né? Por quê? Porque quando eles mataram Cristo na cruz, ali foi o definitivo deles. Né? Eles são guardados para o juízo de Deus, para o julgamento final e para a morte, a destruição final. Então ele não vai ceder. Ele vai cada vez mais fazer o mal na terra e usando as autoridades da terra. Tipo o presidente dos Estados Unidos, né? Tipo as autoridades da terra, que eles não vão se dobrar diante de Deus. Eles podem até falar que estão se dobrando diante de Deus, mas é tudo mentira. Tudo falsidade, né? Eles estão cumprindo a ordem de Lúcifer para eles, né? Para se tornar cada vez mais duros e fazendo mal aos outros. Você vê esse presidente norte-americano atualmente, eu tinha falado já aqui no Conectados, assim que esse cara assumisse o poder, ele ia causar uma grande crise econômica no mundo todo. E não é isso que está acontecendo? Eu já falei isso aí há vários meses atrás. Só se você pegar os vídeos aqui, voltando no passado, né, que eu falei aqui no Conectado 7, que Trump, assim que assumisse a presidência dos Estados Unidos, ele ia causar o maior desastre econômico, financeiro no mundo todo. E o que ele está fazendo? Exatamente como eu falei. Por quê? Porque a gente sabe que esses homens, eles estão debaixo da ordem de Lúcifer. Eles governam através de Satanás, do mal. Eles não estão nem aí com os seres humanos. Eles não estão nem aí. E cada vez mais eles vão fazer o mal. E o coração também do cara que domina no Brasil, cada vez mais vai fazer o mal. Ele não vai se humilhar diante de Trump. Ele vai cada vez mais dobrar a aposta. E quem vai sofrer com isso é o povo brasileiro. O povo pobre, simples, os empresários, os comerciantes. Todo mundo no Brasil vai sofrer. Por quê? Porque o coração desses homens desviaram-se de Deus. Eles não seguem a Deus. Eles não são cristãos de verdade. Eles são pessoas soberbas, né? São pessoas que já deram o coração para o mal, para Satanás, para o mundo do mal. Entendeu? Então eles não vão fazer as coisas certas. Vão sempre fazer coisas erradas. E cada vez mais errada, até eles se autodestruírem, até eles mesmos se matarem a si próprios. A morte deles, as doenças que virão sobre eles e a morte deles, a culpa é deles mesmos. Porque eles escolheram o mal em vez de escolher o bem. Eles escolheram Lúcifer em vez de escolher a Deus. Entendam? Eles resolveram ser cruéis, maus e teimosos e se acharem, eles se autodenominam deuses. Né? Não, eu tenho autoridade, eu tenho poder, foi constituído pelo Estado esse poder. Né? Aí eles cada vez mais ficam cada vez mais orgulhosos, mais soberbos, mais maus. É assim, o mal sempre piora na vida daqueles que decidem pelo mal. A vida deles sempre será uma tragédia e nunca serão felizes de verdade. Eles podem até ter o prazer, beber, fazer uma festa, dançar, tal. Parece que estão bem, mas não estão. Por dentro eles estão completamente destruídos. Né? Há uma crise dentro deles, uma crise existencial. E cada vez mais eles fazem o mal e vivem no mal, se prostituem, são prostitutos, né? Cada vez mais assim. E são tementes a Satanás, nunca foram tementes a Deus, né? São tementes a Satanás, a Lúcifer. Né? Porque sempre decidem fazer o mal. Pecar e estar sempre do lado do mal. Vamos lá, quarta-feira, moscas, gados e úlceras. E aqui, Hebreus capítulo 8, verso 20 a 32. Hebreus 8, 20 a 32. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames. E também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen. Gósen era onde estavam os hebreus. A terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E você saiba que eu sou o Senhor,
no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios? Se oferecermos tais sacrifícios diante de seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. E aqui no verso 9, verso de 1 a 12, diz assim, verso 9 de Êxodo, capítulo 9 de Êxodo, de 1 a 12. O Senhor disse a Moisés: apresente-se ao Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adorem, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez. No dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que o rebanho de Israel não havia morrido, nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Sexta praga, úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: desculpem, eu tenho uma alergia, tá, gente? Peguem mãos, disse Deus a Moisés e Arão, né? Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essas cinzas para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentaram em úlceras nas pessoas e nos animais, inclusive no Faraó, tá? Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores que surgiram dos magos também, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Até tumores em Faraó, tá bom? Mesmo conhecendo grandes manifestações de poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm a liberdade de rejeitá-lo? Sim. Deus deu livre-arbítrio para todos os seres humanos. A liberdade de rejeitar a Deus ou aceitar a Deus, né? Deus ele não intervém, né, no comando de decisão, né, nossa mente em relação
a aceitá-lo ou não. Né? Deus vai mostrar vários sinais para a raça humana todo dia, nos dias atuais também. Vários sinais de que Ele está no controle, mas mesmo assim as pessoas continuarão pecando, continuarão fazendo mal e não... A Covid foi um exemplo disso. Né? Muitas pessoas depois da Covid deveriam o quê? Estar adorando a Deus agora, né? Porque quantas pessoas morreram, né? Mas as pessoas se converteram? O mundo se converteu? Não. O mundo continua cada vez mais o quê? Reticente em fazer o mal. Existem aí pessoas adorando criaturas, né? Seus ídolos, cantores, cantoras, astros, cinema, tudo isso aí. Só adoração a criaturas, né? A religião, muitas pessoas não mudaram de religião, continuam na sua religião, na sua igreja, na sua tradição, e não vêm para o estudo da Bíblia, não vêm para o conhecimento de Deus. Só vão para o céu aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que estudam a palavra de Deus. Quem não estuda a palavra de Deus e vai atrás de conversa de homens, né, de tradições, a cultura, está perdido. Está perdido. Os que serão salvos são aqueles que seguem a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus, como está aqui. Que aqui é a palavra de Deus. É a mente de Deus, é o caráter de Deus manifestado à raça humana. Então, quem se afastou de Deus vai sempre se afastar de Deus. E vai prosseguir nas suas tradições, na sua cultura, seguindo orientação de homens, doutores, PhDs, não sei o que, tal, e não vai seguir a orientação de Deus. A simples orientação de Deus na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Entendeu? Então os homens são reticentes em fazer o mal. E vão continuar fazendo mal até o dia da volta de Cristo. E serão destruídos. Por quem? Por Cristo. Ou por eles mesmos, pelas suas próprias decisões. Em teimar, em ser teimosos, em seguir as suas próprias orientações, em vez da orientação da palavra de Deus. O que Deus quer que nós façamos hoje em dia, né? O que Deus quer que nós façamos hoje em dia é estudar a palavra de Deus. Vai saber através do estudo da palavra de Deus, certo? Então, a deusa egípcia Watchit era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Kepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado com uma cabeça de escaravelho, besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios sofriam, os hebreus eram protegidos. Nenhuma outra praga os afetou. Tudo isso foi uma tentativa de Deus de mostrar ao faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Assim o faraó começou a barganhar, né? O faraó viu que realmente o Deus de Moisés era Deus, né? Diante da declaração dos próprios magos, né? Isso é coisa de Deus, né? Quando na praga lá dos piolhos, né? Isso é coisa de Deus. Mas Faraó não foi reticente, né? Então ele começa o quê? Começa a barganhar com Moisés, mentir para Moisés, né? Vamos dizer assim. A pressão aumentou e ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas apenas no Egito, né? Ali pertinho. Essas condições não podiam ser atendidas porque os egípcios adoravam alguns animais e sacrificar esses animais provocaria a ira dos egípcios, né, deles contra os hebreus. Além disso, esse não era o plano de Deus para Israel. Deus queria que que o povo saísse do Egito, né, se libertasse completamente da escravidão e fosse adorá-lo no seu Monte Santo, né, lá na Arábia, né, o Monte Sinai ou Monte Horebe. A próxima praga atingiu o gado. Hathor era a deusa egípcia do amor e da proteção e era retratada como uma cabeça de vaca. Corpo de ser humano, mas cabeça de vaca. O deus touro, Apis, o deus touro também, né? A deusa Hathor e o deus touro Apis, né? Também era muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas, quando o gado dos egípcios morreu, né? Na sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis. Ísis era a deusa da medicina, da magia e sabedoria. Quando brota aquelas feridas nas pessoas, né? Ísis era a deusa
da sabedoria, né, da medicina, bem como de Sekhmet, que era a deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep. O que era Imhotep? Era o deus da medicina e da cura, que foram incapazes de proteger seus adoradores. Ironicamente, os magos e os feiticeiros ficaram tão aflitos que não podiam comparecer diante de Faraó, que também estavam cheios daquelas feridas que rompiam nas suas peles, né? Eles não puderam comparecer diante do Faraó, mostrando que eram impotentes contra o Criador dos céus e da terra, né? Então Deus deu uma lição aqui aos egípcios e aos seus deuses, né? Pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu, aqui fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Êxodo 9, verso 12, né? 9 e 12. Por mais difícil que essa frase pareça, quando entendida no contexto, revela que o Senhor nos permite colher as consequências de nossa própria rejeição persistente a Ele, né? O problema do Faraó não era intelectual, mas espiritual. Diante de evidências suficientes, ele fez a escolha errada. Como proteger nosso coração do orgulho de modo que não resistamos ao apelo de Deus? Então, o orgulho, cada vez quando o homem mais transparece e demonstra orgulho, cada vez mais ele persistirá contra Deus, tá? O orgulho é o que aconteceu com Lúcifer no céu, né? Pô, ele estava diante do Criador, né? Dele, inclusive. Deus, ele, por orgulho, levou a terça parte dos anjos do céu. Milhões de anjos, eu acredito. Ou milhares, sei lá, ou centenas, não sei, né? Mas ele fez com que a terça parte se rebelasse também contra Deus, se ajuntando a ele. Ele é uma criatura, um anjo, queria subir num lugar e adorar e ser adorado pelos anjos como se fora Deus. E ele, como pode uma criatura ser adorada? Só o Criador pode ser adorado. Então chegou a insensatez tamanha, né? A insensatez tamanha de os anjos também seguirem Lúcifer. Como que os anjos foram capazes de cair nessa conversinha, sendo que eles estavam diante do Criador de Deus? Quer dizer, não há desculpa para os demônios, para os anjos caídos, né? Que são chamados de demônios hoje em dia. Não há desculpa para eles, porque eles viram que eles estavam do lado errado. Era simplesmente mudar de lado e ir para o lado de Deus, né? Da maioria. Mas eles ficaram ali com a minoria, ali foram e seguiram. Um anjo caído, uma criatura, né? Como pode, né? Tem explicação para isso? É questão das nossas decisões, quando você decide fazer a sua própria vontade, sem se comprometer com a vontade de Deus na Bíblia Sagrada, você cada vez vai ficando pior. Não tem como melhorar. Você decidiu fazer o mal sempre estará com você, né? Granizo, gafanhoto e escuridão. Lição de quinta-feira. Êxodo 9, verso 13 e 35. Vamos lá. Êxodo capítulo 9, verso 13 a 35. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que não saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isto que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas, né? Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito,
sobre as pessoas, sobre os animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuvas de pedras e fogo misturado com chuva de pedras, tão grande como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés, e Arão lhes disse: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. E aí Moisés, saiu da presença do faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Você vê como que é, né? E aqui no verso 10, de 1 a 29, também continua, né? A oitava praga, os gafanhotos. Já estava tudo destruído. O Egito estava um caos. O Egito todo estava um caos, né? Estava tudo destruído. Mas o faraó continuou reticente em fazer o mal. O Senhor disse a Moisés: vá falar com o faraó, porque lhe endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como zombei dos egípcios, dos seus deuses, e quantos sinais fiz por meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando, Faraó? Este homem será um perigo para nós. Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença do Faraó. Olha como o Faraó era idiota. Esse Faraó era muito idiota. Tutmés III, né? E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito,
para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, nem em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda desta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou os filhos de Israel ir. Aí vem a nona praga, trevas. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Olha só, gente, ó, a intensidade dessas trevas. Trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão sobre o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra. Olha só. Sobre toda a terra do Egito. Durante 3 dias, os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença, e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Faraó deu aí a sua própria... Nunca mais haverei de ver o teu rosto. Deu a sua própria sentença para si próprio, né? Faraó deu a sentença a si próprio. Ele se autocondenou à morte. Em outras palavras, né? Então, Nut, aqui diz o comentarista, assim, Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria sob o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo era associado ao juízo divino. Isaías 28, Ezequiel 13 fala sobre isso aí, que o granizo é associado, ou a chuva de pedras, né, é associado ao juízo divino. Nessa praga, aqueles que esconderam sua propriedade em um abrigo seguro foram protegidos. Todos foram testados, todos foram testados. Creriam na palavra de Deus e agiriam de acordo com ela? A pergunta. A preservação da vida do faraó tinha como propósito tornar Deus conhecido no mundo. O rei confessou que havia pecado, mas logo depois voltou atrás. 7. Era o deus da tempestade. Olha, 7 era o deus da tempestade. Nut era a deusa egípcia da atmosfera sideral, né?
E assim vai, né? Os deuses, cada deus mais louco que o outro, né? Tem vários deuses para tudo quanto é coisa, né? Eles tinham essas coisas. Osíris, né? Que era o deus das colheitas e da fertilidade, etc. Aí Sete era o deus da tempestade, da guerra e da desordem. Tem deus da desordem. É loucura isso aí. E tinha Ísis também. Ísis era considerado uma divindade da agricultura. Tinha Shu, aí tem o Pikachu, né? Tem o Oxum, o deus egípcio. Shu, que era o deus da atmosfera, né? Serapis, que personificava a majestade divina, né? Da fertilidade, cura e a vida após a morte. E nenhum desses deuses impediu os juízos divinos, né? Porque não eram deuses, pois os ídolos não são nada, né? Isaías 44, 9, 10, 12, 17 diz que os ídolos não são nada, né? Essas imagens de barro que as pessoas fazem até hoje, né? De gesso, né? De pedra, de pau, não são deuses. Pode ser imagem da Virgem Maria, pode ser imagem de São José, São Benedito, Santo Antônio, São José, o que é. Não são deuses, não tem poder nenhum de intermediário entre nós e Deus, tá? Os santos não são santos. O único que é santo, é só Deus. O povo católico precisa entender isso, tá? O único que é santo é só Deus. Essas imagens que vocês colocam na igreja aí para adorar não tem valor nenhum. É idolatria, isso é idolatria. É contra o mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não se prostrarás e não se cairá de joelho diante delas. Isso é idolatria, gente. Tá? Não existe outros deuses, não existe criatura que nós devemos adorar. Nós temos que adorar só o Criador. Só Deus é santo. Só diante de Deus nós devemos nos prostrarmos diante da adoração. Não se deve se prostrar diante do Papa, do Padre, de ninguém, de joelho. Eu acho ridículo quando um homem de joelho cai diante de uma noiva, da esposa, da mulher que ele vai casar com ela e oferece aliança de joelho. Isso é ridículo. Isso é um costume pagão. Isso é ridículo. Não se dobra diante de joelho diante de ninguém. A gente só dobra de joelho diante de Deus. Não precisa fazer isso para você demonstrar amor. Amor se demonstra com atitudes, com ações. Entendeu? Continuemos aqui, vamos lá. O faraó ofereceu um acordo, que Moisés rejeitou e com razão, pois mulheres e crianças eram parte vital e inseparável da adoração e da comunidade de fé. Tá? Porque o faraó insistiu, né, que ele deixasse ir de Israel, mas que ele deixasse as crianças, né? E é só os homens. Moisés falou: não, todo mundo tem que ir, inclusive os animais também. Ra, aí tem outro deus aqui. Ra era o principal deus dos egípcios, né? O deus Sol. E Tote, que era o deus Lua, né? Que é o deus da sabedoria. Eles não conseguiram produzir luz. O faraó, porque veio as trevas, cadê o Ra, o Sol, a claridade? Não tinha. Deus tirou trevas espessas por 3 dias. O faraó tentou negociar em vão, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias aqui, ó. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito. Mas os israelitas tinham luz. Lá na terra de Góis tinha luz. A separação não poderia ser mais clara, né? No entanto, independentemente das calamidades que atingiram a nação, o faraó continuou resistindo e não cedeu. Não conhecemos suas motivações mais profundas, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho. E era, né? Não importavam as poderosas evidências, a clareza de tudo o que estava acontecendo e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, né? Que fala que o faraó hesitou, um pouco de hesitação, o faraó, o rei do Egito, não se submeteu à vontade de Deus. Por outro lado, seus servos declararam, os servos chegaram para o faraó: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei, que faraó, ainda não sabe que o Egito está arruinado? Os próprios egípcios chegaram a falar. Os próprios oficiais, as pessoas estavam ao redor de faraó, né? Esse é um exemplo marcante das palavras. Antes, aí tem um texto, né, que todo mundo fala, é um ditado popular, né, que diz assim: antes da ruína vem a soberba,
Antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Né? Antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 16, verso 18. Provérbios 16, 18, né? Palavras do sábio Salomão. Então, e finalmente, o estudo adicional dessa semana, né? Sexta-feira, tem os textos aqui de Ellen G. White, né? No livro Patriarcas e Profetas, na página 222, a escritora norte-americana Ellen White. Aí tem o livro Patriarcas e Profetas também na página 226. Ela diz o seguinte sobre esse tema aí. Foi permitido que seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganasse em relação à influência degradante da idolatria. Em sua maneira de lidar com o faraó, o Senhor manifestou o seu ódio à idolatria e sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu ao faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder infinito rejeitada por ele tornava-o mais resoluto em sua rebeldia. As sementes da rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram a sua colheita. Então, quanto mais você é resistente ao apelo do Espírito Santo, mais resistente você será. Tá? Então, aqui está falando de idolatria, gente. Eu falei sério, professor, idolatria. Não se deve dobrar nem adorar nenhuma criatura, nenhuma feitura de mãos humanas e nenhuma criatura, nenhum ser humano. Maria foi para o céu. Benedito está no céu. Expedito está no céu. Pedro está no céu. João está... Ninguém está no céu. Ninguém está no céu. Eles morreram e estão debaixo da terra esperando o dia da volta de Cristo, o dia da ressurreição. Quando Cristo voltar sobre as nuvens do céu, essas pessoas que foram dignas e fiéis a Deus, que nós chamamos de, entre aspas, santos, eles ressuscitarão para irem conosco, com aqueles salvos também, de hoje em dia, os santos de hoje, os escolhidos de Deus de hoje, subirem transformados para encontrar com o Senhor nos ares. É assim que reza a Bíblia. O seu pastor, o seu padre não te mostrou isso aí? Então está te enganando, sai dessa igreja, sai desse movimento aí, tá? Porque ressuscitarão, esses santos só ressuscitarão quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Ninguém desses aí está no céu, tá? Virgem Maria está morta, está enterrada, está esperando a ressurreição. Pedro está morto, enterrado, esperando a ressurreição. João está morto, enterrado, esperando a ressurreição. Benedito, Expedito, todos esses. Bento, todos esses aí. Gonçalo, né? Todos esses estão mortos esperando o dia da ressurreição. O dia da volta de Cristo. Certo? É o que diz a Bíblia Sagrada. Ela não diz nada diferente disso. Se os seus padres, os seus orientadores espirituais enganaram você, vem para a Bíblia, vem estudar a Bíblia. Você saberá a verdade e vai sair desse movimento errôneo, pecador, tá? Que transgride a lei de Deus sobre a idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria. Mariolatria, Beneditolatria, Pedrolatria, Joãolatria, tá? Isso é idolatria. Está no mandamento de Deus. Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Que ele entregou em tábuas de pedra escritas com o seu próprio dedo nas mãos de Moisés. Então são os 10 mandamentos. Então quando você transgride os 10 mandamentos, um dos mandamentos da lei de Deus, você transgride todo o mandamento. Você transgride Deus, você está indo contra Deus. Em oposição a Deus. E você já sabe o que vai acontecer com aqueles que vão contra Deus. Aqueles que vão em oposição contra Deus. Simplesmente serão destruídos. Por causa de suas próprias escolhas. Como foi Faraó e seu exército. Foram destruídos, porque se escolheram reticentemente servir o mal. O sol e a lua eram adorados pelos egípcios. O sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Né? Nessas trevas misteriosas, o povo e os seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir.
Ele deu ao povo tempo para refletir e se arrepender antes de trazer sobre ele a última e mais terrível das pragas. Porque a gente vai ver na semana que vem essa última e terrível praga, né? Duas perguntas para encerrarmos a lição dessa semana. Por que o faraó se permitiu ser tão endurecido que, mesmo diante do que deveria ser a escolha evidente e correta, deixar o povo ir, ele ainda se recusou? Como alguém poderia se enganar tanto a ponto de não enxergar o óbvio? Que advertência isso traz a nós? Podemos ficar tão endurecidos no pecado a ponto de tomar decisões desastrosas quando a decisão correta e o caminho certo estão bem diante de nós o tempo todo? Quais outros personagens bíblicos cometeram o mesmo tipo de erro? Pense, por exemplo, em Judas Iscariotes. Teve 3 anos e meio com Cristo. Ele viu tudo o que aconteceu. E ele traiu Cristo. Em determinado momento, em meio à devastação que o faraó havia causado em sua própria terra e ao seu povo, ele declarou: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Ele mesmo declarou: ó, o Senhor é justo e eu e o meu povo somos o quê? Ímpios. Né? Pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Embora tenha sido uma confissão notável de pecado naquela ocasião, porque sabemos que não foi autêntica. Ele estava sendo falso. Como a maioria aí de líderes religiosos são falsos e enganam o seu povo. Tá? Vou falar um exemplo de falsificação, né? Falso, porque ele não se deixou que Deus fizesse um milagre na vida dele, mudasse o coração dele e ele realmente deixasse o povo de Israel ir. Bem, gente, essa é a lição dessa semana, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. E não se esqueça, aqui é o Conectado 7, né? O Conectado 7 é o seu canal, onde você aprende verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus. E não se esqueça, né? O que disse o sábio Salomão: de tudo que você tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados. Meu nome é Orivaldo Azevedo. Estamos sempre juntos aqui para falarmos da palavra de Deus.